Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, queridos viajantes. Estamos iniciando mais um episódio. Hoje, a nossa convidada será a Thaís. Olá, viajantes! Meu nome é Gustavo Vasconcelos. Tudo bem com vocês? Há quanto tempo, hein? Hoje nós estamos aqui com uma convidada bastante especial, a professora Thaís Colaco. Seja bem-vinda, professora. E hoje nós vamos conversar sobre duas temáticas relacionadas entre si, que trata de teoria decolonial e maternidade na história. Então, seja bem-vinda, professora. Eu vou falar aqui um pouco rapidamente do seu currículo e aí dou a palavra para você fazer uma autoapresentação. E, mais uma vez, seja bem-vinda. E é isso, muito obrigado pela presença. A professora Thaís, ela está de substituto no Departamento de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará. É doutoranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e pesquisadora vinculada ao Laboratório de Estudos de Gênero e História, o LEG, da Universidade Federal de Santa Catarina, e também ao grupo de História, Gênero e América Latina, né, que muitos viajantes fazem parte, de onde a gente conhece a professora também. Ela realizou uma parte do seu doutorado, né, o programa de doutorado Sanduíche, na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, entre 2022 e 2023. Ela é mestra pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e graduada em História pela Universidade Estadual do Ceará. Ela desenvolve pesquisa na área de História da Ditadura Militar e nas relações de gênero. Atualmente, pesquisa as experiências de maternidade de mulheres militantes políticas na ditadura militar brasileira. Seja bem-vinda, professores. Se quiser fazer uma autoapresentação, a gente deseja boas-vindas e a palavra está com você. Olá, viajantes. Queria agradecer a Luísa, Gustavo, todo mundo que faz parte do podcast pelo convite. Estou muito feliz em participar. E acho que já foi muito bem apresentada, Gustavo. Acho que a gente pode passar para as questões que é o principal da história. Então, para iniciar essa conversa, a gente gostaria de que você conseguisse traçar para o ouvinte aí o que a gente pode entender como teoria decolonial, né? Esse campo, como que ele iniciou e quais são os limites que ele tem, ou aquilo que ele consegue resolver, como que a gente pode entender teoria decolonial, do ponto de vista teórico, especialmente na história. E uma segunda pergunta correlacionada é como você teve acesso, onde que foi, como o seu primeiro contato com a teoria decolonial? Pronto, perfeito. Tentarei responder e ser breve, embora seja uma questão bem complexa, né? Vou começar a segunda pergunta. Então, eu tive contato com a teoria decolonial, na verdade, bem recentemente, assim, depois que eu ingressei no doutorado, né, em História na UFSC, porque nesse momento os laboratórios de pesquisa, né, acho que as universidades brasileiras do campo das ciências humanas de forma geral, estavam debatendo outras epistemologias, né, outras formas de pensar a realidade histórica, os processos históricos que não fossem apenas com aquelas lentes eurocêntricas, né, com aqueles vieses eurocêntricos e eurocentrados. Então, no doutorado, eu tive contato com os primeiros debates, né, através do LEG, né, que é o Laboratório de Gênero e História da UFSC, onde a gente sempre está discutindo textos, né, e aí muitas estudantes e as professoras levavam autoras decoloniais ou autores decoloniais para a gente debater, e então eu tive contato, né, assim, e lamento muito que tenha sido só nesse processo do doutorado, né, que foi em 2019, quando eu comecei, porque é uma teoria que a mim é muito importante, né, que me fez perceber uma outra forma de entender a história, entender o sujeito na história, e que eu sempre tento colocar nas minhas aulas também para os alunos, para que eles tenham acesso a isso desde a graduação, assim, como eu queria ter tido antes, né. E quando eu comecei a estudar da colonialidade, né, eu fiquei um pouco
obcecada, assim. Eu tenho um pouco de hiperfoco em coisas que me estimulam. Então, eu comecei a procurar, assim, muitos livros e autores que fossem sobre isso, né? Até para pensar a minha própria pesquisa, né? Que é sobre maternidade, que eu identificava até então como uma pesquisa que poderia não ter muito a ver com a temática, mas que tem tudo a ver, né? Na verdade. Então, assim, de modo geral, né? Tentando resumir um pouco, a decolonialidade, ela é uma epistemologia, né? Ela é uma teoria, é uma forma de compreender o mundo, de compreender a realidade histórica, de compreender os sujeitos na história, que vem ganhando a academia nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente no sul global, né? No norte global também tem bastante repercussão, mas falo no sul global porque ela é a epistemologia que é pensada para atores sociais e processos sociais que são subalternizados, né? Especialmente que vivenciaram o período da colonização e que enfrentam ainda hoje, mesmo com o fim da colonização, as consequências do colonialismo, né? Eu costumo falar que a colonização acabou, mas o colonialismo ele é muito atual, é muito presente, né? A gente vê como os marcadores principais desse mundo moderno colonial, né, que é como os autores mais clássicos da teoria da colonial, que é o Quijano, o Grossfogel, vão chamar, né, de sistema mundo moderno colonial. E esse mundo moderno colonial ele vai ser assentado em bases que vão ser estruturadas aqui na América do Sul e na América Latina, especialmente, né, que é o meu foco de trabalho, através de dinâmicas que vão ser oriundas do processo de colonização, né? Como o patriarcado, o racismo, estruturas de hierarquias, de opressões. E aí isso vai se agravar bastante com o processo de colonização, né? E vai ser muito bem sucedido. E com a posterior independência desses países, dessas nações que sofreram com a colonização, essas repercussões vão permanecer, né? O colonialismo ele vai permanecer nas estruturas, nas subjetividades, no modo de pensar a própria organização social, a organização da vida. Então, de modo geral, a teoria decolonial ela vem para quebrar um pouco não, quebrar bastante, na verdade, esse modo eurocêntrico, né, de entender a Europa como o centro dos processos históricos sociais, como o molde a ser seguido numa linha de desenvolvimento que tem a Europa como foco, né? Que vai começar com aquela ideia do iluminismo, né? De que o progresso da nação vai levar à felicidade. Então, a Europa vai estabelecer ali como o grande centro intelectual, o grande centro de ditar mesmo as formas de viver, de sentir a vida. E a decolonialidade ela vem para mostrar que outras formas de viver, de pensar a vida, são possíveis e existentes, né? E que foram ou tentaram ser massacradas pela colonialidade. Mas uma coisa que eu gosto sempre de pontuar é que a gente está falando sobre decolonialidade do ponto de vista acadêmico, né? Porque somos investigadores, somos historiadores e professores de história. No entanto, antes disso ser um conceito acadêmico elaborado pela academia, as práticas decoloniais, né, porque não só a teoria, mas a decolonial dela propõe uma outra forma de viver, né, de pensar o mundo, outras formas de existir no mundo, elas já eram praticadas, né, como manifestações de resistência há muito tempo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, as resistências dos povos indígenas aqui na América ao processo colonial, seja português ou espanhol, eram práticas, né, entendidas como decoloniais, assim, do ponto de vista de estamos nomeando-as, né, mas que eram práticas de resistência para defender o seu modo de vida, né, que eram outros modos de vida que não eram validados pelo europeu, né, que eram entendidos como errados, desviantes, hereges, né, como pecado. Então, assim, a academia ela tem trabalhado com essas dimensões decoloniais, mas os povos originários, né, sobretudo,
eles já resistem a essa colonização desde sempre, né? Então, eles estão resistindo e formulando novas formas de viver dentro desse mundo colonial há muito mais tempo, né? E aí eu acho importante também trazer isso para a gente não esquecer toda uma trajetória de resistência que existiu e que existe ainda, né, dos povos originários, do movimento negro, do movimento de mulheres, enfim, de sujeitos que foram nomeados pelo processo colonial como sujeitos subalternizados, né? E ao se nomear, você acaba modulando comportamentos e perspectivas de vida para esses sujeitos, que vão ser baseados por matrizes eurocêntricas, patriarcais, brancas, né? A Cida Bento tem um livro maravilhoso, que é o Pacto da Branquitude, onde ela vai falar que a gente fala muito, por exemplo, sobre as repercussões da colonização, né, da escravidão, sobretudo, para as populações afrodescendentes, populações negras nos países que foram colonizados, né, que tiveram a escravidão como um sistema de trabalho, de produção, de organização social. Então, a gente fala muito sobre como a escravidão ela foi ruim para as populações escravizadas, mas a gente fala pouco sobre como ela foi benéfica para a população branca, né? E como essa branquitude vai estabelecer como norma, como marco, através desses privilégios que vão ser herdados do processo de colonização, né? Então, ela vai propor estudos que vão trazer a branquitude como um conceito de análise crítica, né? Que é estudar como que a branquitude se estabelece enquanto norma, né? Enquanto o cidadão branco, sobretudo o homem branco, cis heteronormativo, cristão, né? De classe social elevada, essa pessoa, né? Esse sujeito assim meio metafórico, ele se estabelece enquanto norma, enquanto marco, né? De existência e de humanidade. Então, ele vai ser a norma, ele vai ser a regra da humanidade. E tudo que não é isso vai ser o outro. E esse outro vai ser entendido como desviante, como diferente, né? Enquanto eu, homem, branco, cis, hétero, cristão, você a norma, né? Você que estabelece como humanidade. Isso está muito relacionado também quando a gente pensa as práticas de genocídio, né, dos povos indígenas, da população negra brasileira, sobretudo os homens jovens brasileiros, que são os que mais morrem nas periferias, né? Então, essas pessoas, elas morrem por uma prática colonial, de herança colonial, que é o genocídio, mas elas também morrem porque a sua existência não é validada como uma existência normativa, né? Ela é validada como uma existência outra, como outro, como desviante, como aquele que muitas vezes está ali como não humano, né? E essa não humanidade acaba gerando vulnerabilidade às violências. Acho que eu acabei falando um pouco demais e me estendendo, mas de modo geral, o pensamento decolonial ele vai vir para pensar essa ruptura com as lentes de análise epistemológicas da Europa. Muito obrigado, professora. São uma conversa bastante legal da gente traçar, né? Especialmente na universidade, porque tem alguns pontos aí. Um dos pontos principais é que a comunidade historiográfica, no geral, especialmente para quem tem uma formação, como é o nosso caso, aqui da nossa geração dos viajantes, que já teve acesso à teoria decolonial na graduação, por exemplo, e a gente vai percebendo como que a comunidade historiográfica é ainda uma comunidade, de certa forma, conservadora, né? E que, sim, de alguma forma, mantém essas estruturas coloniais, né? Que são erguidas a partir do mundo colonial, mas que, com o fim formal da colônia, continuam essas estruturas, né? Você tem várias formas de pensar, né? Do ponto de vista do conhecimento, da realidade material desses povos, porque é muito clássico ainda, né? Sempre que se fala em historiografia brasileira, a gente lê sempre aqueles cânones, né?
E na graduação, geralmente quando se questiona, ou se pergunta, e especialmente os movimentos sociais, né, movimento negro, movimento feminista, há assim uma ruptura muito grande, porque esses cânones, essa ideia de clássico fez parte da maneira com que a história enquanto ciência é construída no Brasil, né? Não à toa a gente teve, especificamente no Brasil, a gente teve uma escola de franceses que vieram ensinar a fazer ciência no Brasil. Então isso é muito difícil é de fato uma ruptura, né? E a gente, enquanto professores, mas também enquanto pessoas engajadas, vai pensando uma forma de romper com essa estrutura. E nesse momento da vida, assim, né? Eu estou lendo um texto do Krenak, e a gente falando dessas outras epistemologias, e ele consegue questionar muito bem um texto dele, A Vida Não é Útil, que ele escreve na pandemia, e ele consegue questionar muito bem como que isso que nós agora, ele não chama isso de decolonial, né, mas esse mundo criado pelos europeus que chegaram aqui na América, né, que o Keanu vai dizer que isso foi fundamental para o desenvolvimento de um sistema capitalista, né, que divide as pessoas em classes, e ele vai questionar como que isso, a nossa vida cotidiana, que a gente vive em torno dela, né, por exemplo, dentro de uma sociedade ocidental, ocidentalizada, na maioria das vezes a nossa vida gera em torno, nossa vida prática, de, sei lá, conseguir um emprego para que a gente tenha o mínimo, né? Falando do ponto de vista de classe, porque quando coloca raça, isso é ainda mais complexo. E aí você acaba que nem consegue se relacionar com a natureza, você está sempre em busca de um novo que não é acessível a 98% da população, e ele mostra como que na epistemologia, na maneira dos povos indígenas de verem o mundo, esse problema não existe, porque não há uma divisão das pessoas em classe, não há uma necessidade de consumo, né, uma economia de mercado em busca sempre do novo. Ele diz, olha, cada integrante daquela comunidade, ele faz a sua parte, e as pessoas conseguem viver bem. E nós sempre conversamos sobre isso, né? Porque é algo que está dentro da nossa vida prática e que está intimamente ligado à ciência. E, ao mesmo tempo, nos foi colocado essa ideia de ciência eurocentrada, né, iluminista, de que o historiador, o pesquisador, deveria ter uma parcialidade, né, uma distância daquilo que ele está estudando. E eu acho que a teoria decolonial, assim como os movimentos sociais, especialmente o movimento negro e feminista, conseguem fazer com que a gente olhe e interrelacione diretamente nessa relação teórica e prática, né? Sim. Então, eu tinha esses comentários para fazer, e aí eu posso passar a palavra para a Erika. Agora que a gente entendeu um pouquinho, né, sobre o conceito, sobre a teoria decolonial, eu queria saber, em relação à teoria pós-colonial, porque, assim, a gente tende a perguntar, né, será que essas coisas são a mesma, essas teorias são a mesma coisa? Elas têm, em que pontos elas concordam, em que ponto elas discordam, né? A gente entendeu um pouco já sobre teoria decolonial e a teoria pós-colonial, como é que seria, né? Como é que a gente poderia pensar ela? Então, são formas próximas, né, de se pensar a realidade, mas elas diferem aspectos que são muito importantes, né? Assim, os estudos pós-coloniais, eles vão se estabelecer, vão ganhar mais validade, assim, na verdade, ali no momento da independência, na descolonização dos países africanos, né, ali no século XX. E então vai ter um movimento, né, de historiadores europeus e norte-americanos, sobretudo, que vão estudar esses países que passaram pelo processo de descolonização e de colonização, né, sobretudo os países da África, do continente africano.
E aí eles vão estudar essas relações de colonização, de colonialismo, enfim. No entanto, ainda vão estudar, né, com os marcos teóricos e com os métodos do norte global, né, com seus grupos de estudo do norte global, e vão ser pessoas do norte global. E aí vai ter um movimento de pesquisadores, sobretudo indianos, né, a Gayatri Spivak, Homi Bhabha, o Edward Said, né, já pensando de estudos não ocidentais, né, que vão estudar a subalternidade, né, então eles vão ser chamados de estudos subalternos, que vão pensar países, né, Índia, enfim, país da Ásia, para pensar como que se estruturou essa construção estereotipada do Oriente a partir do olhar do Ocidente, né? E eles vão quebrar um pouco essa hegemonia de autores que são do norte global, né? Porque eles vão ser autores de países, né, que foram colonizados. No entanto, eles vão sair dos seus países de origem e vão estudar nos países do norte global, né? Então, assim, tira um pouco a ideia de que os subalternos são só objeto de estudo, né? Para estudos pós-coloniais, eles trazem essa perspectiva de que os subalternos, os colonizados, vão ser objetos, né? Eles não têm potência para serem autores da sua história, né? Para eles mesmos narrarem a sua história, ou criarem epistemologias ou métodos de análise diferentes. E os estudos subalternos, eles vão quebrar um pouco isso, né? Mas eles ainda vão ser praticados por universidades que são nomeadas, né? Que são renomadas, na verdade, do norte global. E aí, então, tem-se uma criação, na verdade, de um grupo chamado Modernidade e Colonialidade, que foi um grupo pensado por autores que são clássicos, né, do pensamento decolonial, como Quijano, Grossfogel, Maria Lugones, que vão pensar como que é a subalternidade aplicada à América Latina, né? Então, eles vão ser chamados de descoloniais ou decoloniais, porque vão ser autores do sul global, que vão pensar o sul global no sul global, né? A partir de referenciais teóricos e epistemológicos do próprio sul global, que vão ter que ser muitas vezes criados, porque o que se estabelecia geralmente é que a gente vai pegar teorias da Europa para pensar aqui, né? Localidade. Então, sei lá, estou estudando sobre trabalhadores da indústria têxtil aqui do Ceará, tá? Do município específico, sei lá, Fortaleza, Sobral, que seja. Eu tenho que trabalhar com Thompson, óbvio, porque se eu vou trabalhar com trabalhador, eu não posso deixar de ler Thompson. Será que é imprescindível ler Thompson para falar sobre trabalhadores da indústria têxtil do Ceará? Não estou falando que não, né? Não estou falando que tem que também rasgar o Thompson e tacar fogo na produção dele. Mas é muito curioso que o Thompson ele vai estudar uma comunidade na Inglaterra, mas esse estudo dele vira global, né? Vira referência para pensar todos os trabalhadores do mundo inteiro. Se a gente fizer o mesmo, é história local, né? Se eu trabalhar com Fortaleza, é história local. Se eu trabalhar com Sobral, é história local, né? Então, é o que você estava falando, Gustavo, de como se constrói os cânones, né? Quais são as relações de poder que estabelecem os cânones, né? Para pensar quais autores são imprescindíveis de se ler. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? E era uma prática, ainda hoje é bastante comum, de pegar autores que são referência, né? Chartier, Foucault, Thompson, Hobsbawm,
que são autores bons, né? Gosto, leio os trabalhos, mas que a gente copia e cola para pensar a realidade brasileira ou latino-americana ou sul-americana, né? Então, os estudos decoloniais e esse grupo, né, do modernidade e colonialidade, eles vão pensar o seguinte: a gente tem que pensar nossos marcadores a partir dos nossos próprios autores, né? De pessoas que são, além de latino-americanos, né, além de subalternizados e vindos de sociedades que sofrem com colonialismo, são intelectuais e produtores do conhecimento. Então, a gente tem também que entender como é que essa geopolítica do conhecimento, né, que o Quijano vai conceituar, né, como que essa geopolítica do conhecimento acaba estabelecendo esses cânones como indispensáveis, né, como únicas fontes para se trabalhar tais assuntos, e acaba desprezando várias análises que são também importantes para pensar esses objetos, né, nossos temas de pesquisa, assim. Então, só resumindo, acho que eu viajei um pouco, fui bem para longe, mas só resumindo o começo da pergunta da Luísa Érica, a diferença principal entre decolonialidade e pós-colonialidade é que os estudos pós-coloniais eles vão ser feitos ainda entendendo os povos subalternizados como objetos, né, e não como intelectuais pensadores. E vão ser feitos geralmente em universidades e por pesquisadores do norte global, né, sobretudo os Estados Unidos, da América do Norte. Os estudos decoloniais, né, ou descoloniais, eles vão pensar a realidade dos subalternos, e sobretudo da América Latina, né, que é onde ele vai ter mais capilaridade, a partir dos nossos próprios intelectuais e referenciais. O que não quer dizer que também não tenham conflitos, né? Porque não é porque somos todos subalternizados, latino-americanos, né, sul-americanos, que vamos conviver harmoniosamente, sem conflitos, sem relações de poder, sem hierarquias, que não quer dizer que também, né, seja uma terra idílica e maravilhosa. Vão ter também muitos conflitos, né? A própria Maria Lugones, que é uma das principais teóricas que pesquisam colonialidade de gênero, elas vai apontar que os autores mais clássicos da teoria decolonial, eles vão excluir completamente a experiência das mulheres, né? Dessa perspectiva decolonial. E aí ela vai estabelecer enquanto uma autora que vai pensar essa colonialidade do gênero como um marcador fundamental também para a construção da experiência dessa latinidade, né? Muito obrigado, professora. Nós vimos aí no início da conversa, quando a gente estava fazendo sua apresentação, que você está atualmente trabalhando no curso de graduação em licenciatura em História, né, na Zona Norte do Estado do Ceará. Já que estamos falando, então, até então, de teorias contra-hegemônicas, mas especialmente de teoria decolonial, nós gostaríamos de pedir que você mostrasse um pouco como que você enxerga o andamento, o desenvolvimento dessas questões dentro dos currículos de graduação, a partir da sua experiência enquanto pesquisadora e enquanto professora. Bom, na verdade, essa experiência, né, como professora da UVA, ela me permitiu e está me permitindo uns ensaios assim muito importantes, né, para a minha carreira profissional. O meu foco de trabalho, como vocês falaram, é a maternidade, né, movimento de mulheres militantes, mães, no contexto do golpe militar aqui no Brasil. Mas, como eu falei, eu sou uma pessoa com muitos hiperfocos e autores e autoras, né, da historiografia brasileira são uma paixão que eu tenho também, assim. E desde que eu comecei a trabalhar na UVA, né, faz um ano, eu tenho sempre, em todos os semestres, trabalhado com historiografia brasileira, que tem sido uma grata missão, né, assim, as disciplinas que eu mais gosto de trabalhar.
porque ela me permite quebrar um pouco isso, né? Eu tento aplicar, assim, falando da minha experiência pessoal, né? Tento aplicar um pouco desse olhar para as minhas bibliografias, né? Então, tento quebrar um pouco autores que são considerados clássicos, né? Para pensar, por exemplo, a América, que eu trabalho com a América colonial e a América pós-colonial também. Tento quebrar um pouco esses autores que são considerados meio clássicos e trazer outras epistemologias, outras formas de entender, né, os processos para as minhas aulas, assim. E tem sido muito, muito gratificante, né? Assim, é muito gostoso elaborar esse currículo, pesquisar, né? Ir a fundo, procurar, conhecer coisas novas. E o feedback dos alunos tem sido muito legal, assim, é muito constante, né? Os alunos saírem das aulas ou chegarem na aula para discutir o texto, eles falam, professora, eu amei esse texto, nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca tinha pensado sobre isso, assim. Então, quando eu comecei a trabalhar a historiografia brasileira, eu fiz uma busca rápida, né, de currículos das universidades brasileiras, né? Então, USP, Unicamp, UFRJ, UFBA, UFPE, universidades consagradas, né? Para ver como que os professores elaboram seus currículos de historiografia brasileira, assim. E, para minha decepção, ainda é muito tradicional, né? Então, assim, sempre tem Gilberto Freire, Carlos Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Prado. Então, assim, é como se fosse imprescindível ler o Brasil por esses autores, ainda que seja para criticar, né? Mas parece que é imprescindível ler o Brasil sem ler Casagrande Senzala, sem ler Raiz do Brasil. E eu fiz o oposto, né? Meus alunos, eles não leem esses autores, eles leem por conta própria. Mas na minha ementa não tem esses autores, né? Porque eu falo, gente, olha, se vocês quiserem ler, vocês vão encontrar milhões de artigos que falam sobre esses autores, vocês vão encontrar milhões de textos que vão falar sobre eles, e eu quero que aqui a gente trabalhe com outras perspectivas de Brasil, né? Outras formas de ler esse Brasil, que para mim são tão imprescindíveis quanto, né? É óbvio que em algum momento a gente trabalha as questões centrais, né? Como o homem cordial, o mito da democracia racial, a gente trabalha esses conceitos mais básicos, né? De uma perspectiva crítica, obviamente. Mas, em vez de colocá-los, né, como indispensáveis nas bibliografias, eu coloco outros autores que, para mim, também são indispensáveis, né? Como a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, o Clóvis Moura, né, a própria Cida Bento, Sueli Carneiro. Então, assim, a própria... A disciplina, né, ela vai sendo construída de forma a questionar com os alunos na prática como que esses cânones da historiografia brasileira se constroem e como que eles podem ser quebrados, né, assim, do ponto de vista de que é uma forma de entender a realidade brasileira, que não é a única forma, né? E aí eu sempre questiono com eles essa ideia de que mas é porque naquele momento eram os únicos que escreviam. Naquele momento a academia era excludente, a academia só tinha esses autores e tal. Não estou falando que a academia não era excludente, que ela não tivesse suas próprias dinâmicas de hierarquia e relação de poder, como até hoje tem, né? Mas, assim, se você pegar, por exemplo, a Beatriz Nascimento, né, que pensa os quilombos de uma perspectiva de comunidade, né? E que estuda os quilombos nos períodos de paz e não só de guerra, que entende os quilombos como espécies de Estado, né? Que entende a comunidade de Canudos, da Revolta de Canudos, como um quilombo. E se você pegar as análises sobre Canudos, né? Sobretudo do Euclides da Cunha, ele faz menções quase zero às questões raciais ou que haviam negros em Canudos, né? Ele vai falar do sertanejo, essa figura
meio que sem raça ou com uma raça que é não branca, né? E a Beatriz, ela já vai fazer uma análise contrária, né? Ela vai entender Canudos como quilombo e estuda os quilombos na perspectiva da paz, né? Como é que era a relação com os quilombos e as comunidades próximas no período de paz? Porque a gente não pode pensar que comunidades que tinham milhares de pessoas, né, que viveram anos e anos estabelecendo, viviam 24 horas por dia, o ano inteiro brigando. É humanamente impossível, né? Mas a gente usa os quilombos só pela lógica da resistência, não é que eles também não fossem esse espaço de resistência. Mas a ótica dela é uma outra ótica, que é pensar eles como estados, né? Dentro da organização do Estado brasileiro, os quilombos eram um outro estado, um paralelo, né? Com práticas, às vezes, colaborativas com a circulação de mercadorias, a produção de alimentos para abastecer as regiões circunvizinhas, né? De trabalhadores sazonais que viviam nos quilombos. Então, assim, eu acho muito importante que nós, professores, façamos esse exercício de questionar, né? Vou trabalhar a história moderna, então tem que ler tal e tal autor, contemporâneo tal e tal autor, que geralmente são europeus, homens europeus. E aí, por quê? Né? Então, é muito importante que a gente investigue outros pesquisadores, tem muita coisa legal sendo produzida, muita coisa importante sendo produzida por outras óticas, né? Por pessoas de outras regiões que não sejam a Europa, por exemplo, ou o norte global. E que, se a gente descarta, a gente tem uma visão míope da história. Acaba tendo uma visão muito não complexizada da história, né? Não complexificada, assim, e de entender as coisas por uma ótica, às vezes, um pouco generalista, assim. Então, eu ainda acho que os currículos de história, de modo geral, são currículos bastante conservadores, né? Com essa nova leva de professores e professoras, né? E com a questão das cotas também, que permitem que outros sujeitos ocupem a academia enquanto professores e pesquisadores, isso tem mudado. Então, é muito importante que esses outros sujeitos, né, mulheres, negros, indígenas, LGBTs, enfim, cheguem à academia também para mudar um pouco esse status quo. No entanto, não é justo, né, que só esses sujeitos fiquem com o peso e com o cargo de trazer essa mudança. Assim. Então, é preciso que a gente pense a reformulação dos currículos de história para todo mundo, né? Para todos os professores. E isso implica, muitas vezes, uma certa humildade de ver que o que você vinha trabalhando há bastante tempo nas suas disciplinas precisa ser renovado e ser mudado, assim. E também é preciso que os alunos instiguem, assim, sabe? Questionem as bibliografias. Não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo uma caça às bruxas, professores, tá? Não, de maneira nenhuma. Mas eu acho saudável que os alunos entendam que a construção da disciplina, ela é coletiva, né? Ela não pode ser só o professor que decide absolutamente tudo, e isso é inquestionável. É óbvio que o professor tem autonomia, né, tem a sua autoridade, mas os alunos também têm que ter liberdade, né? A sala de aula tem que ser um espaço democrático e de liberdade para que os alunos possam sugerir outras bibliografias, né, ou ter contato com outras leituras que, às vezes, professores não têm por N questões, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar essa democratização do currículo também pensando as práticas pedagógicas, né? De estabelecer que a forma como a nossa disciplina é organizada, ela tem que ser de forma democrática também, levando em conta o que os alunos também têm a construir para aquela disciplina. Né? Que eles também são seres que constroem coisas, que também produzem, né? Não são só inertes. A gente despeja o conhecimento. Então, numa
numa das conversas que a gente teve no grupo de História de Gênero, que a professora faz parte, que alguns viajantes fazem parte, a gente conversou exatamente sobre isso, sobre a maneira com que as discussões chegam com maior velocidade a partir dos movimentos sociais, né? O movimento negro, o movimento feminista, e que a universidade, pelo contrário, leva um tempinho maior. E aí você falando de uma construção democrática da ementa, também com os educandos, eu particularmente tenho percebido, na minha experiência dentro da graduação, que os estudantes, enquanto partes integrantes, literalmente, de movimentos sociais, conseguem receber essas discussões e, de fato, levam aos professores que, mesmo que é óbvio que nós estamos falando de que professores e alunos fazem parte de um grupo ali com certas características, mas a existência dos alunos, ela tem suas peculiaridades, né? Então, é uma outra geração, são grupos que estão fazendo parte de outros movimentos sociais e levam aos professores essas inovações, né? Do ponto de vista político mesmo. Eu acho assim que os estudantes têm esse papel fundamental, né? E com relação também às cotas, acho que a gente ainda tem muito que avançar, né? Há uma discussão no movimento negro, indígena, sobre as cotas dentro da pós-graduação, né? Que ainda é algo que está começando a andar agora, nos concursos públicos, para que esses grupos que, durante a história ocidental, foram, no caso da história do Brasil, foram excluídos de estar nesse espaço de poderes, consigam ingressar dentro dessas diversas camadas que existem, né? E eu pensei também, quando a gente fala de interpretações, né, que é algo que a gente faz muito na disciplina de historiografia brasileira, desses intérpretes do Brasil, a maneira com que, especificamente, o movimento negro tem uma interpretação da história brasileira muito específica e que difere bastante desses autores clássicos, né? E ainda no sentido de, por exemplo, os textos da Lélia Gonzalez conseguem mostrar historicamente a maneira com que a configuração racial no Brasil foi criada e tendo suas semelhanças com o restante da América, mas mesmo dentro dessas semelhanças nós temos configurações bem específicas, né? O último país a conquistar a independência, várias questões que devem ser colocadas. Sim, isso é uma coisa importante, né, da gente entender as complexidades e as particularidades do nosso país, para entender até as formas como essa história tem sido escrita, assim. E é isso, a academia, ela é uma instituição que tem suas relações de poder também, né? Então, por mais que seja, né, na história uma disciplina que se propõe a ser crítica, analítica, né? A gente também tem as relações de poder da própria academia que também refletem nos currículos e em como as disciplinas são organizadas. Vocês estavam falando aí, né, sobre a professora da falando dos autores, e eu estava lembrando, né, quando eu fiz o curso de graduação em História na UVA, e assim, eu considero a minha formação muito deficiente, né, porque eu não li muitos desses autores. Por exemplo, foi pedido para a gente, acho que era em historiografia do Brasil, né, foi pedido que a gente lesse, não estava na ementa, né, ou estava, não me recordo bem, mas que a gente fizesse uma análise crítica da obra. E uma das obras que estava era Casa Grande Senzala, né? E aí eu tive contato com essa obra pela frase que diz negra para fuder, alguma coisa assim, branca para casar, né? Tem um ditado assim bem... Então eu fiquei com isso na minha cabeça. Não, não quero ler essa obra porque esse homem está falando besteira. Ok, ele é o putão da história, ele é o fodão, mas eu não quero ler esse cara. E eu escolhi a Mari Del Priore, né? Algumas pessoas criticam muito, mas naquele momento eu achei por bem ler sobre gênero do que ler Sim. Vou nem dizer, né, o que ele era para mim naquela época, né? Então eu preferi ler a Mari Del Priore, né, do que ler ele. Por quê? Porque ela trazia questões que eu não tinha conseguido pensar ainda. Ainda não tinha conseguido pensar sobre a questão do corpo das mulheres brancas e das mulheres negras, qual a diferença disso, e por que aquele homem falava daquele jeito, né? E aí eu comecei a relacionar.
Só que, e se eu tivesse ido só para ele, né? E assim, eu nem tinha uma pessoa, né? Que, não sei, talvez, eu fico pensando que talvez se eu fizesse a graduação hoje, minha formação seria totalmente diferente. Talvez o meu TCC teria sido um sucesso, minha pesquisa teria sido um sucesso, mas enfim, né? Eu não posso reclamar sobre isso. Mas assim, eu acho que também é nisso, de a gente não se acomodar, assim, não ficar só nesses autores que são cânones. Ah, esse cara é fodão, tá, mas vamos procurar outros. Porque isso foi há muito tempo e a gente já está em outro tempo. Então as coisas mudam, as perspectivas mudam. E aí, pensando nisso, né, em como a gente está fazendo um curso de graduação, né, de licenciatura, um curso de licenciatura, então a gente vai formar futuros profissionais. E é importante que a gente veja também como que esses profissionais vão atuar lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. Por quê? Porque a gente está produzindo seres pensantes que vão chegar na academia e vão problematizar esse ensino que está que está deixando a desejar, que não está trazendo todas as questões que precisam ser trazidas. Porque se a gente está falando no ensino fundamental e no ensino médio de X autores, de X questões, e elas não estão aparecendo na graduação, então essas pessoas elas vão começar a cobrar, né? E aí surge aquela questão dos peritos, das histórias únicas, né? Que a gente pode trabalhar muito bem com os nossos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, para que eles já cheguem na graduação questionando isso. Então, eu acho que não é nenhuma resposta a uma pergunta, mas assim, uma reflexão de como que a gente está formando, né? Esses profissionais e como que a gente também está se conduzindo na nossa formação. E aí, partindo para isso, porque eu acho que você já respondeu a questão das perspectivas decoloniais nos currículos acadêmicos, a gente muda um pouco o foco da conversa, não só para a teoria decolonial, mas como que o colonialismo influenciou, né? Como que essa teoria do colonialismo influencia nas concepções de maternidade nessas sociedades colonizadas, né? Bom, quando eu li essa pergunta, eu falei, vou precisar de 2 dias para, sem parar de falar, para responder essa pergunta. Já perceberam que eu sou um pouco verborrágica, né? Tenho problemas com ser sucinta, mas tentarei, assim, o meu máximo para conseguir responder essa questão que é muito complexa, né? Assim, mas como a gente vinha falando, o colonialismo ele vai estabelecer formas de vida, né? Outras formas de vida que são baseadas nos modelos europeus, né? E que vão ser construídas discursivamente, né? E também na prática por instituições como as únicas formas possíveis de existência, né? E de relações a serem estabelecidas. Então, eles vão desprezar completamente a forma como as organizações sociais, os povos indígenas originários e os povos africanos possuíam, né? E para pensar a maternidade, a gente tem que primeiro pensar como que o colonialismo vai compreender a figura da mulher, da mãe, né? Assim, a gente sabe que não são só as mulheres que podem engravidar, né? Qualquer pessoa que tem útero é capaz de gerar uma filha, um filho, uma vida, né? Então, a gravidez, ela não é exclusividade das mulheres, né? Mas de quem tem útero. Mas a maternidade, né? O maternar, a maternagem, ela vai se construir como uma prerrogativa de mulheres, né? Uma perspectiva de mulheres. Então, já queria colocar aqui essa diferenciação, né, entre gravidez e maternidade, né? São coisas diferentes, embora estejam articuladas, né? Então, o que a gente vai falar aqui é sobre a maternidade, não como a capacidade de ter ou não filhos, né? Mas como uma experiência que vai ser marcada por inúmeras questões, né? Por questões que vão acabar transformando essa maternidade de experiência
em uma instituição, né? Que é a perspectiva da Adrienne Rich, né? Na obra Nascemos de Mulher, que ela vai tratar a maternidade como uma instituição social, né? E essa instituição ela vai ser pensada a partir da mulher. Então, para a gente pensar como que o colonialismo pensa a maternidade, tem que pensar como que o colonialismo pensa a mulher. E o colonialismo vai se criar, né, vai ter o patriarcado como o seu principal tentáculo. E no patriarcado, há uma divisão muito hierarquizada entre o papel da mulher e o papel do homem, né? Então, essa é a principal questão. O patriarcado ele vai estabelecer regras muito definidas, né? Papéis muito bem definidos sobre como que as mulheres e os homens têm que ser, sentir, existir, né? Desde o mais simples, como furar a orelha, né? Assim, as meninas nascem na maternidade já fura a orelha, né? Para demarcar que é uma menina, porque bebês são muito parecidos, né? Colocam um lacinho rosa para demarcar que é uma menina. Então, desde aquela pessoa se entender como um sujeito, vão ter vários marcadores que vão, no seu corpo, definir quem você vai ser, né? Então, os brinquedos que você vai utilizar, o que é que você vai poder aspirar a ser quando for profissional, né? E essas pequenas coisas, né, que são muito grandes, na verdade, elas vão construir, né, o que a Butler vai chamar de performance de gênero, né? Entender o gênero enquanto uma performance não quer dizer que as pessoas estejam fingindo, né? Ser homem ou ser mulher. Quer dizer apenas que o gênero ele é uma construção artificial que precisa ser todo o tempo lembrada e personificada e enfim, estar em performance, né? Performatizada, sei lá. Como é que se fala essa palavra? E essa performance, ela não é uma coisa consciente, né? Então, quando eu coloco um brinco, quando eu coloco um batom, quando eu escolho uma roupa feminina, não estou conscientemente, eu tenho que parecer uma mulher. Não, é porque eu fui construída como uma mulher, né? Eu me entendo enquanto uma mulher, e nessa sociedade as mulheres fazem essas coisas. Então é um pouco isso, assim, não que a gente não possa ter, obviamente, resistências, rupturas a esses padrões de gênero, né? Não que isso seja uma coisa que vá nos enclausurar e para sempre nos amordaçar. Não é dessa forma que eu estou querendo falar. Mas eu quero estabelecer que no patriarcado, no mundo colonial, no mundo ocidental, né, colonial, as marcações de gênero, né, os papéis de gênero, eles tendem a ser muito bem definidos, hierarquizados e antagônicos e opostos. E isso se estabelece enquanto irrevogável, inquestionável, naturalizado, né, e normatizado, tá? Então, isso é para se estabelecer, ao mesmo tempo em que ele é artificial, porque ele é construído, ele se estabelece de uma forma tão consolidada que ele parece ser natural, tá? Então, e essa aparência de naturalidade, ela vai se dar por várias instituições, né? A família, a igreja, a escola, sociedade de forma geral, tá? E o importante de a gente estudar a história e questionar a norma, o padrão, e entender que é uma construção, a gente ver que existem outras formas de pensar essas relações, de pensar esses sujeitos, né? Que questionam essa universalidade da categoria mulher, por exemplo, né? Então, tem uma série de pesquisadoras feministas negras, indígenas, que vão questionar
no próprio movimento feminista, essa centralidade hegemônica do sujeito mulher, né? A própria Butler, no Problemas de Gênero, ela se interroga, né? Quem é o sujeito do feminismo? Então, como a categoria mulher se estabelece, se cria e também pode ser utilizada como uma categoria de poder. Se a gente pensar numa perspectiva interseccional, as mulheres brancas, as mulheres ricas, né? As mulheres cis heteronormativas. Então, essas mulheres, né, apesar de serem mulheres e num patriarcado a figura das mulheres ela é uma figura subalternizada, mas elas têm outros marcadores sociais que as colocam em relações de poder, né? Então, as feministas negras, né, Sueli Carneiro, Rafaela Gonzalez, Angela Davis, Bell Hooks, enfim, milhares, Patricia Hill Collins, vão questionar essa centralidade do sujeito do feminismo como sendo a mulher branca, né? Como se as experiências da mulher branca fossem norteadoras para todas as experiências de mulheres, né? E quando eu falo mulher branca, especialmente as mulheres brancas da Europa, né, da América do Norte, que também tem uma outra posição nessa geopolítica do conhecimento e do poder. Então, se a gente parar para entender que a maternidade, né, ela é uma instituição que requer uma figura, que é a mulher, que é a mãe, para entender como que o colonialismo vai afetar a maternidade, tem que entender como que ele vai afetar a construção do ser mulher. E quando a gente estuda, né, lá em América 1, a gente vai estudar sociedades pré-coloniais, ou enfim, antes do processo colonial, a gente vai ver que esse conceito de gênero, ele não faz sentido para aquelas sociedades, né? Claro que cada sociedade vai ter uma forma de se organizar. E não estou querendo falar que todas as sociedades indígenas pré-coloniais eram iguais, né? Assim, longe disso. Mas, assim, de modo geral, essa diferenciação entre a figura do homem, da mulher, né? Ou que a gente, ao estudá-los, nomeia como homem e mulher, porque essa aí é outra questão também, eles não eram entendidos como dicotômicos e hierarquizados, né? Não é que não houvessem essa percepção da diferença, mas a diferença, que para o mundo ocidental colonial é uma coisa ruim, né? É valorada como uma coisa ruim, para essas comunidades era uma coisa positiva, porque essa diferença ela vai estar atrelada a um conceito muito importante para essas comunidades, né, da Mesoamérica, dos povos andinos, que era da complementariedade. Então, ao invés da diferença ser entendida como um binarismo, né, essa diferença ela vai ser compreendida através da complementariedade. E quando eu falo de complementariedade entre homem e mulher, figura masculina ou feminina, não quer dizer também que essas marcações fossem tão rígidas quanto é para a gente, né? Então, ao entender isso como uma coisa complementar, né, para construir uma harmonia, né, para construir uma harmonia entre os ciclos, todos os indivíduos possuíam aspectos femininos e masculinos, né? Essas energias criadoras do universo, masculinas e femininas, né, das cosmogonias indígenas, elas não necessariamente significavam homens e mulheres como a gente os entende hoje, tá? Então, entender isso já mostra para a gente, né, a dificuldade de a gente conseguir entender essas perspectivas de cosmogonia, já nos mostra como o colonialismo ele foi bem sucedido em estabelecer esse binarismo, né? Em colocar essa perspectiva do binarismo entre homem e mulher, não perspectiva dicotômica e hierarquizada, foi muito bem sucedida, né? Que é o que vai dar origem ao patriarcado, à misoginia, todos os processos de violência que as mulheres, em geral, sofrem, né? Mas a gente pensar, por exemplo,
o trabalho da Lorena Gouveia, né, que é eu acho que ela é da UERJ, ou é da UFRJ, não estou me lembrando agora, mas é do Rio de Janeiro, né, e ela vai trabalhar com as figuras femininas no Peru no século XVII. E aí ela vai mostrar para a gente, né, que essas figuras femininas, elas muitas vezes elas vão aparecer como figuras em posições de poder, que para os colonizadores, né, quando têm contato, vão entendê-las como bruxas, como heredes, como feiticeiras, como mulheres lascívias, mulheres sem pudor, que vão precisar ser controladas, certo? Mas nos registros, né, e nas pictografias e nas fontes já escritas, né, dos povos indígenas no período pós-colonial, a gente vai ver, né, quando eles vão tentar escrever as suas cosmogonias, né, no processo colonial já avançado, a gente vai ver como a presença das figuras femininas era importante para aquela sociedade, né? Como elas estavam também em relações de poder, como elas eram líderes das comunidades, né? Como elas eram atreladas a funções importantes, como a da fertilidade, né? A própria Pachamama, né? Que é a fertilidade do solo, a mãe do mundo, que vai ser responsável pela fertilização do solo, que era essencial para a alimentação, que era essencial para a união dos pátias, que são os mundos, né? Então, assim, nesse contexto, a maternidade no mundo não colonial, ela vai ser atribuída a um valor muito positivo, né? Porque ela vai estar ligada a gestar o mundo, a gestar as pessoas, gestar a vida. E isso é uma potência, isso é um poder muito forte. Mas o que acontece? Com o avanço do processo colonial, a maternidade ela passou a ser disputada, né, também. E o próprio ato de dar à luz, né, de parir, ele vai deixar de ser uma função das mulheres ou autogerida pelas mulheres para ser medicalizado e colocado numa instituição que é o hospital, né? Então, é tirado das mulheres, né, o poder sobre o seu corpo, sobre como parir, sobre como levar essa gravidez e essa gestação adiante, porque você não sabe, quem sabe é o médico. Então, o saber médico, né, a medicina vai estabelecer como um poder extremamente hegemônico, né? Assim, Foucault vai falar brilhantemente sobre isso, né? Então, a medicina, ela vai ter também essa função de controlar os corpos das mulheres, né? Então, a gente se distancia hoje muito de entender a maternidade e o parir como um ato potente e criador e passa a ser um ato fisiológico médico, né? Tem que ser no hospital, a única forma de parir é no hospital. E aqui não estou fazendo apologia as pessoas não irem para o hospital e terem os filhos em casa, né? A gente sabe também que pode ter muitas complicações. O que eu estou querendo colocar é essa mudança, entendem? Como a gente hoje, ao pensar uma pessoa grávida, automaticamente vai atrelar esse parto a um hospital, a um médico, né? A um obstetra. Como isso é automático e como isso não é natural, como isso foi construído, né? Como não era assim antes, né? E como em muitas comunidades indígenas ainda não é, né? Não só indígenas, mas também comunidades africanas, enfim. O que eu estou querendo dizer é que a forma como a maternidade ela hoje é entendida tem muito a ver com a própria forma como se estabeleceu as relações entre homens e mulheres no mundo colonial, né? E como elementos que antes eram tidos como valorizados, né, como elementos femininos, dessa força da mãe criadora, geradora da vida,
que vai nutrir os filhos, passa a ser algo romantizado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma romantização da maternidade hoje em dia, como a mãe sagrada, a mulher, mãe sagrada, ao mesmo tempo que a gente tem essa romantização, na sociedade, as mulheres, mães, né, elas sofrem inúmeras opressões, inúmeras, né? Começar com, no mundo contemporâneo atual, tá? A começar com mulheres que estão grávidas têm muita dificuldade de encontrar o emprego, de serem contratadas, né? As que têm emprego, que engravidam, sofrem com toda a maternidade da licença é demitida, né? O emprego não tem estabilidade. Ou tem vários estudos que mostram que as mulheres que se tornam mães, seja em ambientes mais em empregos menos formais ou em empregos até, sei lá, de alto escalão, elas têm maior dificuldade para ascender na carreira, de progredir na carreira, né? Isso se dá muito pela sobrecarga das mulheres no cuidado com as crianças e com os filhos, que é outra questão, né? Porque se eu coloco que só a mulher, só a mãe pode parir, pode ter essa criança, e só ela pode cuidar, eu estou deixando de entender que a criação dessa criança ela tem que ser partilhada por todas as pessoas da comunidade, não só pelos pais, né? E aí a Oyeronke Oyewumi, que é uma pesquisadora nigeriana, ela vai ter um trabalho sobre matripotência, né, sobre matriarcado, um pouco na esteira do Cheikh Anta Diop, sobre o matriarcado na África, né? E ela vai falar que essa matripotência, né, ela tem muito a ver com a perspectiva de que nas comunidades iorubás, que é a que ela estuda, né, a criação das crianças ela era feita de forma coletiva, não era só a figura da mulher que pariu, a mãe que vai criar, né? E por ser uma família matrilinear, a importância vai ser dada às que geram descendentes, né? Então, as mulheres mães que vão gerar os descendentes. Então, a organização daquela família vai ser feita com base nessa valorização das que vão gerar os descendentes, né? Porque a única certeza que a gente tem é da mãe, né? O pai pode ser vários, mas a mãe é que é a certeza da consanguinidade, né? E aí essa perspectiva da matrilinearidade, né, e da consanguinidade da comunidade como um fator importante, que também vai ser rompido no processo colonial, né? Então ela vai dizer, por exemplo, que no reino de Kush, no reino Kushita, os imperadores ou os líderes sempre estavam representados, né? Até mesmo no Egito, eles eram sempre representados ao lado de uma figura feminina, né? Seja a esposa, seja a mãe, seja uma tia, enfim, alguém. Por quê? Porque era entendido que essa gestão não era feita exclusivamente por ele, pela figura masculina, tá? Mas também pela figura feminina, né? E que as mulheres também podiam ocupar posições, espaços de poder, né? Que no mundo colonial isso é completamente não incentivado, né? As mulheres que querem ocupar relações de poder, elas até podem, mas elas sofrem inúmeros percalços para atingir esses espaços e são constantemente questionadas nesses espaços, né? Vide a presidenta Dilma, né? Ou a Kamala agora nessa última eleição dos Estados Unidos. Então, assim, pensar o impacto desse colonialismo na maternidade é investigar outras formas de entender a figura da mãe, né? Entender a maternidade em outras sociedades que não tem o patriarcado como base, né? Ou no qual as relações de poder, ainda que não fossem completamente harmônicas e iguais, né? Porque Rita Segato vai dizer, por exemplo, que havia um patriarcado de baixa intensidade, né? Essas comunidades também não eram tudo perfeito e maravilhoso, e a gente tem que ter também um outro cuidado,
que é o de não idealizar, né? De não entender as comunidades antes do período colonial como ideais. Tipo, se o mundo fosse assim, seria ainda maravilhoso e incrível. Não é, né? Eram sociedades complexas, com suas questões, com suas disputas, com suas hierarquias também, relações de poder. A grande questão é que essas organizações elas vão ser atravessadas profundamente pelo colonialismo, né? E ainda que existissem relações de poder ou diferenças, né, entre homens e mulheres, o patriarcado ele não vai estabelecer da mesma forma como foi com o processo colonial, né? Porque o patriarcado ele é indispensável para o colonialismo, tá? E para o capitalismo que vai depois se criar na esteira do colonialismo, tá? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta, né? Assim, é bem complexo, mas é um pouco por aí, né? Por pensar como que a mulher era entendida e como que as funções do maternar e do cuidado com as crianças eram entendidas de forma distintas, né? Nessas comunidades. São muitas nuances que a gente consegue pensar mesmo dentro dessa sociedade ocidentalizada que a gente vive. A pensar, se nós falamos, por exemplo, de um mundo binário, né, dividido entre homens e mulheres que são obrigados a performar esses papéis de gênero, se a gente fala de maternidade, então a gente vai falar aí de uma paternidade, né, e que na maioria das vezes, nessa sociedade, é uma ausência. Então a gente fica pensando assim, a sociedade contemporânea coloca o ato de criar uma criança, na grande maioria da responsabilidade, vai inteiramente para a mulher, né? Para a mãe. E aí, dentro dessa concepção, desse papel de gênero, mesmo falando de uma família tradicional como o patriarcal criou, essa responsabilidade fica inteiramente na figura da mãe, e o pai parece como uma ausência, né? Especialmente nas classes mais baixas, né? A gente tem vários textos colocando o desafio que é das mulheres criarem inteiramente uma família sozinha, porque há uma questão do patriarcado e há uma questão cristã. É bem contraditório, né? Que há uma construção de uma sociedade que te ensina, te normatiza a viver entre homem e mulher, como modelo ideal de família, e a paternidade é quase sempre uma ausência, porque é quebrado esse vínculo dessa família que é entendida como a norma. E as mulheres são sempre obrigadas, ou mesmo quando há a continuidade desse relacionamento normativo, as responsabilidades ficam sempre nas mulheres, e aí nós vamos ter vários casos assim, né? Eu lembrei também daquele caso em que uma professora estava concorrendo a um edital de produtividade de pesquisa, e aí ela recebeu um parecer negativo por ela ter passado naquela fase o ato da maternidade. E na sociedade ocidental, penso pela nossa própria realidade, a maternidade ela é colocada atualmente como um fardo, né? Porque é um desafio criar uma criança sozinho, solto numa cidade. Por exemplo, as possibilidades que nós temos de família, e se pensa quando pode ter um filho, porque dentro de uma cidade que não mora perto de uma família, que a responsabilidade é colocada somente na mulher, você tem que imaginar um planejamento familiar quando você possa ter a nível de carreira, porque uma criança significa gasto, ou seja, há todo um empecilho de conceber, de ter uma criança. Então, dando sequência àquele raciocínio, gostaria de que você nos trouxesse ao raciocínio de pensar por que e como, nessa sociedade contemporânea, nós colocamos a responsabilidade, você já iniciou, né, mas
a responsabilidade sobre o ato de criar, de educar uma criança, de ter toda aquela política de cuidados, né, dos trabalhos de cuidado, somente na figura feminina e não na masculina. Porque, se falamos de maternidade, quando a gente fala de paternidade, é na maioria das vezes uma ausência e há dentro dessa divisão de trabalhos necessários, né? Como desde os trabalhos domésticos, a política de cuidados com idosos, com crianças, fica sempre na responsabilidade das mulheres. Então, isso, gostaria que você comentasse um pouco como que esse ideal de maternidade, né, constrói também uma não responsabilidade dos homens, por exemplo, né? Não apenas dentro desse seio familiar normativo, mas no geral, né? Sempre que há uma família, mesmo no laço estendido, a responsabilidade de ficar com um idoso, de cuidar de uma criança, mesmo que não seja pai ou mãe, às vezes ela sai de um pai, que tem um laço sanguíneo mais próximo, e vai para alguém que está bem mais longe simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Então vai para uma prima, para uma tia, sabe? Então você comentar um pouco essa relação entre política de cuidado e divisão das tarefas respeitar a maternidade e paternidade. Então, outra questão complexa, né? Como muitas aqui que a gente está trabalhando. Mas existem alguns motivos pelos quais vai estabelecer, né? Eu acho que começa quando a noção de família, né, de familiaridade, ela passa a ser restrita à família nuclear, certo? Porque antes do processo colonial, pelo menos nos países não europeus, a família ela era muito pensada em termos mais extensos, né? Até no mundo europeu moderno, a família era maior, né? Mas ainda eram de pessoas de sangue, de parentes. Mas pensando, por exemplo, nas comunidades indígenas aqui da América, esse conceito de familiaridade direta, né, que tem necessariamente a ver com sangue, ele não faz muito sentido para muitas comunidades, né? Então, a comunidade inteira era uma unidade familiar. Logo, né, os cuidados com as crianças, eles eram coletivizados, porque em vários espaços as crianças aprendiam de diversas formas. E aí, isso vai ter a ver também com a própria estabelecimento da noção do que é uma criança, né? Que parece uma coisa óbvia, mas que nem sempre foi assim, né? O Philippe Arrier estuda famílias e infâncias, né, na Europa moderna, e ele vai dizer, por exemplo, que das comunidades europeias, né, que as famílias eram mais extensas, sobretudo as classes mais abastadas, a criança ela era entendida como um empecilho, assim, do ponto de vista de que ela não era um ser produtivo para aquela unidade familiar. Então, ela era tratada ali com o mínimo, né? Até que ela conseguisse se virar sozinha ou conseguisse minimamente fazer as coisas, e ela já era incluída no mundo dos adultos. Então, não havia uma preocupação, como é que a gente tem hoje, né, que vai se originar no século XIX, do cuidado com o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social da criança. Essa preocupação com o desenvolvimento da criança, ela vai ser muito focada no século XIX. E aí, a criança passa a ser lida como um mini adulto e passa a ganhar um estatuto de criança, né, que tem que ser tutelada e cuidada. E esse papel vai se dar muito pela igreja, né, pela religião e pela escola, né, com as professoras que remetiam à figura materna, né? Esse é um ponto. Com o avançar da família burguesa nuclear, foi preciso que as famílias diminuíssem, né, por inúmeras questões. E aí, com essa diminuição da família, o papel do provedor
passou a ser do homem, né? Até com justificativas bíblicas e religiosas. Então, o provedor era um homem. E as performances de masculinidade, elas não são construídas para serem afetuosas, para serem empáticas, para serem cuidadosas com o outro, né? Elas tendem a ser autocentradas e muito egoístas mesmo, né? Então, esse trabalho do cuidar do outro requer muito mais do que a questão prática, né? De alimentar, de vestir, de ensinar as tarefas, de levar para a escola. São questões práticas. O cuidar do outro, que está muito ligado à maternidade, à sobrecarga materna, implica muito em pensar esse outro, o bem-estar do outro. Muitas vezes em anulação ao seu próprio bem-estar. Então, no mundo contemporâneo, é muito comum que se exija das mães que elas anulem a sua vida para servirem só para os filhos. Isso gera inúmeros casos de depressão, angústia, enfim, né? Sobrecarga, adoecimento mental, culpa, né? Costuma-se falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque tudo é culpa da mãe, né? O menino tá na rua brincando, cadê a mãe desse menino? Ninguém fala, cadê o pai? Cadê a mãe desse menino? O menino brigou na escola, cadê? Chama a mãe. Então, assim, a criança passou a ser responsabilidade da mãe, né? E como eu falo, essa responsabilidade, ela não é só de nutrir, de colocar para dormir, de vestir. Ela é com o desenvolvimento da criança. E isso é um trabalho humanamente impossível para ser feito por uma só pessoa, que muitas vezes tem que trabalhar e tem outros filhos também, né? Então, sabendo disso, dessa complexidade que era educar uma criança, as comunidades pré-coloniais, né, ameríndias, mesoamericanas, elas entendiam que esse cuidado tinha que ser coletivo, porque aquela criança ela vai ser daquela comunidade, ela não é daquela família, não é do pai ou da mãe, ela é da comunidade. Se ela é da comunidade, ela vai servir aquela comunidade, todo mundo é responsável pelo seu desenvolvimento. Então, essa forma de entender o cuidado com o outro, ela não é só das mulheres, ela passa a ser de todos, né? Então, como eu falei, essa dimensão binária que estabelece que o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim, não só fisicamente, mas de características que a gente entende como sendo só nossas, como os nossos sentimentos, a forma de ser, elas também têm muito a ver com essas performances de gênero, né? Então, se o homem ele é criado em um ambiente no qual ele não tem que minimamente se preocupar com o outro, né, com o impacto que a sua ação tem no outro, né, com a empatia, com o cuidado com o outro, ou a não ser que seja com outros homens, né? Mas com mulheres, com crianças, esse trabalho não é deles, né? Só é o provimento de comida, de casa, o básico, né? E meu papel é esse. Então, é assim que vai se estabelecendo. Quando essa família nuclear passa a ser menor, né, com o capitalismo já mais avançado, e com essa preocupação do cuidado apenas da família nuclear. E nesse arranjo nuclear, quem é que não trabalha? Entre muitas aspas, a mãe, né? Que tem um trabalho que não é pago, não é remunerado, né? É um trabalho imenso, integral, que não tem férias, que não para, que é o trabalho do cuidado, né? Que movimenta a economia do mundo inteiro, né? Então, se não tivessem cuidadoras de idosos, de crianças, de pessoas, o mundo não funcionaria. Então, é o que a Silvia Federici, no Calibre Bem a Bruxa, vai chamar de trabalho reprodutivo, né? Se a gente tem na teoria marxista o trabalho produtivo, né, que é o trabalho da classe operária, as mulheres vão ter o trabalho reprodutivo, que é o quê? Essa criança ela vai ser um trabalhador, né? Então, ela precisa sobreviver até chegar à idade de trabalho, ela tem que viver, ela tem que ser cuidada, gerida, e para que o pai possa trabalhar fora de casa, ele tem que ter as coisas feitas, né? Ele tem que ter a janta pronta quando ele chegar em casa, ele tem que ter a casa arrumada, ele tem que ter a roupa lavada.
ele tem que ter as crianças já alimentadas e educadas. Então, esse trabalho de organização, de cuidado do lar, para que o outro possa viver outras coisas, cabe às mulheres, né? Então, só que isso também é um trabalho incessante e extremamente cansativo. Mas que é feito para parecer como se fosse prova de amor, né? Então, é o amor aos meus filhos, é o amor ao meu marido e à minha família que faz com que eu os sustente, né? Os cuide. Então, a gente tende a entender esses cuidados como sendo naturalmente femininos. As mulheres têm um instinto materno, né? Mas, na verdade, não é assim. Se estabeleceu como dessa forma, né? Pelo que eu vinha falando com vocês, porque as formas discursivas da verdade, elas vão se estabelecer desde muito tempo, né? E por inúmeros setores. A igreja, a sociedade, a política, as leis. Então, tudo isso contribui para formar esse estabelecimento dessas verdades como sendo naturalizadas, né? Como o instinto materno, a mulher mais amorosa, naturalmente, a mulher naturalmente mais apta ao cuidado, ela é naturalmente mais apta a isso, mas isso não é verdade, né? Não existe nada, a não ser o fato de amamentar, que os outros cuidadores, sejam eles outros pais ou outras mães, possam fazer com a criança, né? Que a mulher que pariu tem que fazer. Então, assim, repensar esse trabalho materno implica também repensar a posição do homem naquela unidade familiar. Então, assim, a gente fala muito de desromantizar a maternidade, né? Questionar. Só que isso não pode ser uma função só das mulheres. Porque a gente já sabe a sobrecarga que a gente tem, a gente já entende isso. A gente precisa de apoio, a gente precisa de uma outra organização que nos permita ser mãe e ser uma puta profissional, ser uma profissional super bem desenvolvida, que não precise ter que estar parando de trabalhar para trocar a fralda, que não precise só ela virar à noite com a criança, né? Que não precise abdicar do seu lazer porque tem um filho em casa, certo? Então, assim, eu estou falando, obviamente, né, de um modelo familiar bem tradicional, heteronormativo, né, patriarcal. Tem milhões de modelos de família. O que eu estou me referindo é esse modelo clássico tradicional, que é o que vai impor os papéis de gêneros, papéis sociais para as pessoas. Mas que não é o único modelo, e que não é um modelo que sempre foi assim, como se quer estabelecer e pensar, né? Então, em muitas sociedades não coloniais, e quando eu falo sociedades indígenas, eu não estou falando só dos incas, maias, toltecas, zapotecas, eu estou falando de indígenas hoje, né? Porque a gente também tem a ideia de pensar que os indígenas acabaram com a colonização, não tem mais indígena no Brasil hoje. Estou falando de formas de pensar a organização dos povos indígenas hoje, né? De alguns povos indígenas, obviamente, que não necessariamente reproduzem esses modelos tradicionais, certo? Então, eu acho que é importante ter em mente que o que se coloca, né, como função natural das mulheres, por hormônios, por enfim, não é natural, isso é construído socialmente, tá? Não é a única forma de se organizar uma família e nem sempre foi assim, né? Existe um motivo pelo qual se estabeleceu. E assim a gente já se encaminha, né, para o fim dessa entrevista. Eu acho que até a última questão já foi respondida, né? Como é que a gente pode reimaginar como é que a gente pode reimaginar, né, a maternidade a partir das perspectivas decoloniais, a partir das perspectivas de gênero, feminismo, enfim. Acho que essas questões já foram respondidas. Então, assim, quais autores podem ajudar a gente a pensar, né, maternidade, como é que a gente pode ir mudando o nosso pensamento, né, sobre a ideia de que a maternidade é algo natural, né? Como é que a gente começa isso? Qual seria o caminho? Olha, são muitos atores e atores que a gente pode
pensar, né? Mas eu acho que duas autoras centrais, né, se a gente estiver pensando no mundo ocidental, quero trabalhar a maternidade, não sei por onde começar, né? Nunca li nada sobre. Sugiro muito o trabalho da Elizabeth Badinter, né, que é o mito do amor materno, onde ela vai mostrar como essa ideia do amor materno vai estabelecer, a partir do século XIX, como uma coisa natural e universal, né? Ela vai mostrar que nem sempre foi assim. O trabalho da Adrienne Rich, que é Nascemos de Mulher, né? Que ela vai entender a maternidade como uma instituição, né? Tem o texto, né? O próprio texto da Yoronke Oyeyumi, que eu citei anteriormente, né? Sobre a matripotência, né? Que é o livro Qual é o Gênero da Maternidade, né? Matripotência e há nos conceitos filosóficos e instituições sociopolíticas iorubás, né? Que é um livro, é um texto que foi traduzido pelo Wanderson Flor do Nascimento, né? Que o texto dela acho que só tem a versão, eu só conheço a versão em inglês, né? Que é What Gender is Motherhood, que é de Nova York, da Macmillan. Mas a Yoronke, ela é essa perspectiva bem da maternidade colonial, sabe? Assim, de como os povos iorubás pensavam a matrilinearidade, assim, como isso era importante, né? Para pensar outras formas de maternidade, né? Tem o próprio texto do Cheikh Anta Diop, né, sobre afrocentrismo, que ele vai pensar matrilinearidade, né, sobre matriarcado em África. Deixa eu ver o que mais eu anotei uns aqui para não esquecer de falar para vocês. Um texto que eu li recentemente que eu achei muito bom também. Esse é um artigo da Lorena Cuesta, da Universidade de Granada, que é Propostas Teóricas Feministas em relação ao conceito de maternidade, tá? Muito interessante também. Deixa eu ver quais outros. Esse Ricardo Carvalho e Medilanda Tubento, né? É um artigo sobre matriarcado africano, uma análise dos escritos dos feminismos. Tem a própria tese da Lorena Gouveia, né? Sobre o feminino no Peru, para pensar os povos dos Andes pré-coloniais, e ela vai mostrar como a figura da mulher e da mãe também foi pensada, né? Tem a tese da Suzane Rodrigues de Oliveira, também é sobre o período incaico, né? Ela defendeu a tese pela UNB, chama Por uma História do Possível, o feminino e o sagrado nos discursos cronistas e na historiografia sobre o Império Inca. Esses últimos, da Lorena e da Suzane, são mais para a gente pensar, né, como que os povos originários dos Andes da Mesoamérica entendiam a mãe e a mulher, né, e como isso foi quebrado com o avanço da colonização, assim. E para pensar mais modernamente, né, acho que esses que eu citei da Badinter e da Adrienne Rich são os mais famosos, são os mais conhecidos para pensar as noções de maternidade de perspectiva mais contemporânea, né? E acho que também tem o texto da Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo no Brasil, onde ela fala sobre a ideia da mãe preta, né? Brasil Colônia. Acho que esses são os principais, assim, são os básicos para a gente pensar essas noções e conceitos. Agora, os nossos ouvintes não têm mais desculpas para não pensar questão da maternidade. Sim, com certeza. Porque já tem muito texto para lerem e formarem essa necessidade
pensar de um jeito só. Exato. Esses que eu falei, eles são mais para pensar a maternidade enquanto um conceito, né? Mas se a gente for pensar a maternidade em várias épocas do Brasil, aí eu não vou nem começar a falar, porque não vou acabar, assim, a gente já falou um pouco demais hoje. Mas acho que esses são os principais, assim, para começar. Então é isso, professora. A gente agradece demais a sua disponibilidade, a sua troca aqui com a gente, esse espaço que, nossa, saiu daqui uma nova mulher, uma pessoa renovada, tanta informação assim, minha cabeça está explodindo e eu acredito que os nossos ouvintes também vão ficar muito loucos, né, com tantas informações e assim, foi muito proveitoso esse tempinho que a gente passou aqui e é isso, a gente agradece. Espera que você volte em outra oportunidade, né, para falar sobre outros temas, que você esteja aí com hiperfoco, né? E é isso. Muito obrigado, professora. Assim, né, foi uma conversa bastante proveitosa, a gente conseguiu refletir sobre muitas coisas, né? Saímos lá desde a teoria decolonial, a maneira com que o colonialismo vem construir esse ideal de família e essa estrutura patriarcal. Então, muito obrigado. E aí, para encerrar, a gente deixa a palavra com você, se você quiser comentar um pouco o que você tem trabalhado ultimamente, o que você tem feito, agora está na conclusão do doutorado, né? Então, sim. Então, entre escrever a tese e dar aula, tem me consumido muito tempo, assim. Não tenho tempo para muitas coisas, mas meus últimos trabalhos, eles têm versado, né, sobre a participação de mulheres no período, em organizações clandestinas aqui no período da ditadura militar no Brasil, né? Então, tenho alguns artigos publicados em anais de eventos, tem meu novo hiperfoco agora, tem sido violência política de gênero, então tenho 2 capítulos de livros publicados pelo LEG, né, pelo Laboratório de Gênero e História, que falam sobre isso. Mas ao longo de toda a minha graduação, eu publiquei capítulos que falavam sobre minha pesquisa, em livros que a gente foi organizando com os colegas da disciplina, com os professores também. Então, tem todos lá no meu Lattes, posso depois enviar para vocês colocarem no perfil do Viés de História. Então, tem muita coisa que você pode dizer desses 2 nichos, né? Que é a violência política de gênero, mais atual, e participação de mulheres em organizações políticas clandestinas de esquerda no período da ditadura militar, né? Assim, mais sobre maternidades militantes, especificamente. E eu queria agradecer, assim, estou imensamente feliz pelo convite, né? Assim, é muito importante a gente falar do que a gente pesquisa para outras pessoas, né, do que a gente se interessa e se importa para outras pessoas. E para mim é sempre um prazer, quando quiserem, podem me chamar que eu volto com certeza. Queria agradecer quem aguentou até agora, até o final, e está ouvindo a gente. Sei que a gente se estendeu um pouco, mas eu acho que são questões que não tinham como serem resumidas, né? A gente corre o perigo de reduzir e não problematizar tanto. Então, um abraço, beijo a todos, se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal. Nos sigam aí nas nossas redes sociais. Salvem o podcast para aumentar o engajamento no Spotify. Nos sigam no Instagram. É isso, tchau, abraço. E, pessoal, não esqueçam de deixar nem que seja R$1 para poder apoiar o nosso trabalho realizado aqui em Viagens. Eu sei que é um trabalho que parece que não demanda tempo, mas demanda sim. A gente precisa de dinheiro para sobreviver. O maldito capitalismo está aí e a gente, infelizmente, precisa desse dinheiro. E, por favor, vamos doar, gente. Por favor.